conforme o artigo 4º da lei orçamentária. Exatamente. Então, se não pudesse ter essa base legal, se não pudesse, se ferisse a base legal, vocês alertariam a presidenta. Os senhores alertariam a presidenta. Não chegaria a ela, imagina. Não chegaria a ela. Então, o minuto foi usado agora para fazer isso. Senadora, a senhora fez isso, não, senadora. Por favor, não, senadora Ana Amélia. Não é possível, gente. Não se trata de mesquinharia, senadora. Se trata apenas de cumprimento do que foi definido por voto senadora Ana Amélia, eu tenho tempo ainda. Eu tenho tempo, eu quero um minuto. Interrompeu o tempo que ele tinha. Não, eu não interrompi. Ele estava terminando. Porque senão os outros senadores todos terão o mesmo direito. Não, mas eu estou dentro do meu tempo, eu tenho mais um minuto. Essa interveniência, senhora presidente, não é permitido, não está no rito. Eu só pedi para ele esclarecer. A gente tem dificuldades. Como ele tinha tempo, eu pedi para ele esclarecer. Ele não estava usando o tempo inteiro dele. Eu fiz uma repergunta dentro do que eu tinha feito. Eu não fiz nada de errado. Eu só queria meu 1 minuto final para eu terminar aqui a exposição. Eu não vou passar. Por favor, senadora. Senadora, eu vou abrir uma exceção para Vossa Excelência. Obrigada. Para não ser chamada aqui de estar... Não, senador, eu não tenho nenhum receio disso, para não estar sendo acusada de não dar ampla defesa à denunciada presidente afastada. Por favor, senador. Só restitua, então, senadora Ana Amélia, que a senhora falou numa parte do meu 1 minuto. Obrigada. Momentinho, senhorita. Momentinho. Senhora, senadora. Eu gostei de senhorita. Essa foi boa, né? Essa foi a melhor parte, senadora. Lula. Tem um C de cancelar. Encerra. Isso. Obrigada, senadora Ana Amélia. Não, eu acho importante. E eu queria aproveitar aqui para rapidamente ler o currículo do doutor Hipólito, para que a gente não confunda. Ele não é só um especialista. Ele é uma pessoa com capacidade. Ele é bacharel em ciências contábeis, é bacharel em direito, especialista em políticas públicas e gestão governamental, mestre em contabilidade. E mais importante, o que ele fez de experiência profissional. Funcionário do Banco do Brasil, analista de finanças e controle da Secretaria do Tesouro Nacional, conselheiro fiscal do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, tabelião concursado, perito contábil judicial, foi membro de várias bancas examinadoras de concurso de juízes, assessor tributário do Senado Federal e foi o primeiro consultor de orçamento e fiscalização do Senado, cargo que exerce desde 1995. Além disso, assessorou diretamente a CPI do orçamento. Por isso eu queria fazer um apelo ao senador Anastasia. 94 ele é assessor de Requião. Eu vou pedir mais 1 minuto do meu tempo, se o senador não parar de falar. Eu vou fazer um apelo ao senador Anastasia, que nós pudéssemos ouvir o doutor Hipólito, para ouvir a parte de assessoria do Congresso Nacional, que tem responsabilidade sobre a execução orçamentária e financeira desse país, que, aliás, é parte integrante da elaboração do orçamento com as suas emendas. Se não puder ouvi-lo como testemunha, então vamos ouvi-lo como informante, assim como ouvimos o outro. Eu acho que é muito importante para a formação de juízo dos senhores senadores. Pela ordem, com o relator, senador Anastasia. Muito obrigado. Eminente senadora Gleice, primeiro, Vossa Excelência percebeu que eu não interrompi. Como sempre, jamais interrompi e não interromperei. Segundo, eu em nenhum momento coloquei em dúvida o currículo do doutor Hipólito. Ao contrário, fiz aqui as referências e reconheço que ele é uma autoridade, um servidor gabaritado e com grande conhecimento sobre os diversos assuntos que Vossa Excelência leu no currículo dele. Todavia, ele já há alguns anos, ele não atua na consultoria do Senado, nem da consultoria do orçamento, nem na financeira. Ele está atuando no gabinete do nosso grande amigo, eminente senador Roberto Requião. Então, a tese que Vossa Excelência esposa, ele não seria a pessoa indicada, porque ele não está na consultoria do Senado, ele não está lá no exercício das funções, está como subchefe do gabinete do eminente senador Roberto Requião, motivo pelo qual eu mantenho a minha sugestão. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Primeiro, assim, a advogada não é senadora, é importante deixar claro aqui, repetidamente ela tem se comportado como se fosse, ela não tem direito ao artigo 14 e sequer a testemunha estava falando sobre o que ia dizer, apenas citou o nome. Então, por favor, advogada, que se mantenha calada para que a testemunha possa falar. Falar, está na mesma. Não, senhora, é uma questão de educação. Mas eu gostaria de fazer um registro, e não é como advogada, nem como professora, é como ser humano, não é nem como cidadã. Por força desse comportamento reiterado das nossas autoridades, no sentido de dizer, eu sou autoridade, você não é ninguém, portanto cale-se, é que o país está desse jeito. Quando eu tinha 10 anos de idade, e meu pai não tinha nem terminado a faculdade, eu escrevi uma poesia e disse, não me calo. Então eu não me calo, não é nem porque eu sou advogada, muito embora seja um dever de ofício, e eu me sinto aqui hoje em nome da OAB e do Conselho da Ordem de São Paulo, do qual eu faço parte com muito orgulho. Mas eu não me calo como ser humano diante da injustiça, diante do autoritarismo, diante dos comportamentos ditatoriais que nós temos verificado nesse país, e é isso que a advocacia brasileira está combatendo com este processo. Obrigada, Excelência. 6 de dezembro. É por isso 15 ou 16 de dezembro. Recebeu em janeiro. Porque o tribunal tem um recesso de final de ano que regimentalmente vai de 17 de dezembro a 16 de janeiro. Então o trabalho foi encerrado pela equipe em dezembro. Mas não foi comunicado ao executivo nessa data. Em relação somente ao ministro Múcio. Sim, até porque isso que eu queria saber. Não cabe à auditoria, muito pelo contrário, ficar publicando os achados, até em virtude do período que passávamos e da responsabilidade que nós temos na condução de um processo de auditoria. A gente não pode, em razão até do que estava sendo relatado, a gente não ia, a gente sempre teve o maior cuidado de manter reservado o que estava contido no relatório, né? E assim eu sempre fiz e sempre o farei, né? Em relação ao alerta, a pergunta é excelente pelo seguinte, no meu ponto de vista, e acho que eu lembro muito bem da redação desse dispositivo, é que o tribunal deve alertar sobre se a despesa de pessoal está no limite prudencial, se os limites de dívida de operação de crédito estão ultrapassando 90% e se está ocorrendo algum indício de irregularidade na gestão orçamentária. Nós estamos falando de uma gestão financeira. E no caso, há um vazio lógico no meu ponto de vista, que é o seguinte, como é que eu vou alertar alguém sobre o cometimento de uma operação de crédito irregular antes dele cometer a operação de crédito irregular? Eu não consigo antever o que o gestor vai fazer daqui a um mês. Eu só consigo verificar se ele cometeu uma operação de crédito irregular depois que ele a cometeu. Então, eu estou impossibilitado, logicamente, de alertá-lo em relação a esse tipo de conduta. Eu não posso falar para o gestor, olha, eu estou achando que você vai fazer uma operação de crédito irregular. Não faça, tá bom? Eu não posso fazer isso. Obrigada. Objetivo. Eu gostaria que o doutor Júlio fosse objetivo também, porque o que eu estou perguntando são coisas muito pontuais. Ele pode dizer sim, não sei, talvez, mas não precisa justificar. Então eu só quero perguntar de novo ao doutor Júlio. O Banco Central do Brasil sempre registrou atrasos do governo como dívidas, atrás de pagamentos de processos e de compromissos que tinha como dívidas, ou isso foi uma determinação recente do Tribunal de Contas da União? Eu não posso responder sim ou não, senão eu não esclareço os fatos. O manual do Banco Central do Brasil sobre o que deve ser registrado em dívida pública tem uma série de hipóteses, e todas as dívidas do Tesouro, com grandes fornecedores, até com pessoas físicas, tudo é registrado lá. Dívidas do Tesouro com Finame, com instituições financeiras, tudo isso é registrado lá. Não estava sendo registrada a dívida nem do Plano Safra, nem do PSI, nem do FGTS. Só esse ano, doutor Júlio? E nem da Caixa. Só esse ano ou anos anteriores também? Olha, eu posso falar a partir do momento que foi feita a auditoria. Então, e o que a auditoria detectou?
que esses valores não estavam constando as estatísticas fiscais. Que fique consignado que o banco não fazia esse registro como dívida antes desses processos. Não, Gleisi, não foi isso que ele disse, não. Vossa Excelência também disse aqui, no seu depoimento, que os técnicos do Tesouro Nacional já sabiam dos problemas em relação ao que consta na denúncia de 2015, das irregularidades a partir de 2013. Foi isso que Vossa Excelência disse aqui. Eu pergunto por que a Procuradoria do Tribunal de Contas da União e o próprio órgão não colocaram em seus relatórios esses problemas que já eram sabidos pelo Tribunal de Contas da União? Foi por omissão, desconhecimento ou desconsideração? Nenhuma das três hipóteses. Esses elementos que caracterizaram uma rejeição dos técnicos do Tesouro e não do Tribunal de Contas da União, isso foi dado a conhecimento da sociedade agora, esse ano. Então é por isso que isso não constou lá dos elementos iniciais. Então isso nunca constou e nunca foi alertado o governo de que isso era irregularidade, nem por parte do Tribunal de Contas da União. Isso foi alertado pelos próprios funcionários do governo para o governo. Pela primeira vez em 2013 e 2014 e nunca vossas senhorias colocaram em relatório. É só para constar isso, eu gostaria que constasse. Não foi colocado em relatório porque era uma fraude que não constavam das dívidas sobre os decretos, registradas. Eu não estou perguntando sua opinião, só perguntei se era. Eu queria... Senhora... A senhora pode perguntar, mas eu não posso responder? Não pode também, Vossa Excelência, impor uma resposta ao depoente, para não induzir uma resposta ou obrigar o depoente a uma resposta que queira Vossa Excelência. Eu só quero que o depoente seja objetivo como eu estou sendo. Isso é filme norte-americano. Nós estamos no... Eu indago a Vossa Excelência se a testemunha terá o tempo que achar necessário para fazer a resposta. O que não é possível, e isso não existe no direito, uma pergunta ser formulada a uma testemunha e dizer para ela o seguinte: dentro dos 3 minutos que Vossa Senhoria tem, Vossa Senhoria só responde por 10 segundos, porque eu tenho mais 10 questionamentos a fazer. Eu passo a palavra à acusação. Com o fato da senadora Gleisi fazer a pergunta e dar a resposta. Porque em vários momentos a senadora disse, então que conste tal coisa. Mas o que está constando não foi o que a testemunha falou, foi o que ela concluiu da fala da testemunha. Então isso é muito grave, isso altera a prova. Eu solicito, por favor, independentemente do formato, que conste o que a testemunha respondeu. E depois o defensor que faça as suas considerações por escrito. Doutora Janaína, essa observação foi feita aqui